Hoje gostaria de seguir a sugestão de texto feita pelo nosso caro amigo Johnny William, que nos acompanha aqui no YouTube, e ele diz o seguinte: Paulo, se possível, gostaria que você fizesse uma análise avaliativa em Mateus 16:18. Obrigado pelo trabalho e Deus o abençoe. Muito obrigado pelo comentário. Então, vamos lá para mais um texto em 10, com um texto um pouquinho polêmico hoje, o texto de Mateus 16:18. Eu sou o Paulo On e você está no texto em 10. Antes de começar, gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube e também a acionar o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo pintando por aqui. Se o conteúdo te ajudar, deixa aquele seu like e também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos nas suas redes sociais. A sua participação e a sua interação conosco é muito importante. Vamos começar o vídeo? O texto de Mateus 16:18 em grego diz o seguinte: Kagodesoi legohoti, si ei Petros, kai epitalte te Petra, oikodomesumu ten ecclesian, kai pilai hadu u katishisus sinaltes. Bom, trata-se de um versículo relativamente longo e por isso vou deter a minha atenção na parte mais importante, que é a primeira parte do discurso de Jesus quando ele diz: Si ei Petros, kai epitalte te Petra, oikodomesso mu ten ecclesian. Desde que Martinho Lutero iniciou o movimento da Reforma Protestante em 1517, os protestantes têm tido uma leitura diferente dos católicos em relação ao papado e à sucessão apostólica iniciada pelo apóstolo Pedro, de acordo com a tradição da Igreja Católica. E essa tradição é baseada nesse texto que nós acabamos de ler. De cara, o que os protestantes costumam dizer é que há uma clara diferenciação entre Pedro, o apóstolo, e a pedra sobre a qual Jesus disse edificar a sua igreja. O argumento mais forte para isso é que Pedro está no masculino e a palavra pedra no grego está no feminino. E por isso, as duas coisas não poderiam dizer respeito a uma mesma coisa e especificamente à mesma pessoa de Pedro. Pedra seria então uma referência à própria confissão que Pedro fez um pouquinho antes e não à própria pessoa de Pedro. Mas será que é isso mesmo? De fato, o nome Pedro, cuja forma grega é Petros, é originalmente um substantivo masculino que quer dizer literalmente pedra. Esse substantivo, antes de ser um nome próprio, foi diversamente utilizado dentro da literatura clássica, incluindo, por exemplo, as obras de Homero, que são a Ilíada e a Odisseia, Sófocles, Xenofonte, Heráclito e tantos outros, que usaram dentro de seus escritos o substantivo masculino Petrus para falar de pedra. E quer um dado ainda mais interessante? O substantivo masculino Petrus é usado no Novo Testamento 156 vezes e em todas essas ocorrências é utilizado em referência a Pedro, ou seja, como um nome próprio e nunca como um substantivo material. Então é praticamente certo que o uso desse substantivo como nome próprio é algo restrito ao apóstolo Pedro e também é algo que começou a ser feito dentro da narrativa dos evangelistas. De forma alternativa, Pedro também é chamado de Kefas, que é uma transliteração grega do nome próprio aramaico Kefa, que significa tanto pedra como rocha. Tanto Pedro como Cefas são nomes alternativos ou algo que nós poderíamos chamar hoje de apelidos atrelados ao nome próprio original, Simão. Quando Jesus diz, tu és Pedro, em grego, si ei Petros, Jesus está respondendo à confissão de fé que Pedro havia feito um pouquinho antes, quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Si ei ho Christos, ho hiostou theou tu zontos. Note que a forma é a mesma. Usa-se o pronome pessoal enfático na segunda pessoa do singular, si, seguido do verbo eimi no presente do indicativo. Então, de forma retórica, Jesus está afirmando algo em relação à pessoa de Pedro,
tal como Pedro declarara anteriormente uma verdade a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nesta afirmação, Jesus não está dando a Simão um nome, um novo nome, Pedro. A forma Pedro já era conhecida antes como um nome alternativo de Simão. Quando Jesus fala, tu és Pedro, Jesus está revelando algo em relação à pessoa de Pedro ou aquilo que Pedro faria ou seria a partir de então. Agora vamos para a palavra pedra. Quanto a essa palavra pedra, que em grego é petra no feminino, há um jogo de palavras deliberado de Jesus aqui. Jesus usa a palavra cognata petra para relacionar a pessoa de Pedro, ou seja, o nome próprio de Pedro, à sua função como pedra, ou seja, fundamento ou fundação sobre a qual a sua igreja seria edificada. Mas Petra é feminino e Petros é masculino. Então, como ambas as palavras, que têm gêneros diferentes, podem se referir à pessoa de Pedro e não à própria declaração de Pedro quanto à identidade de Cristo? Eu diria que uma coisa não tem muito a ver com a outra. O importante nesse texto não é o gênero das palavras, mas a sonoridade que essas palavras têm dentro da frase e a imagem que Jesus queria evocar na mente dos seus ouvintes. E para que isso acontecesse, o mais normal seria mesmo Jesus utilizar o substantivo feminino Petra, uma vez que no Novo Testamento não temos a ocorrência do substantivo masculino Petros, significando pedra ou rocha, mas sim falando de Pedro, a pessoa. Mateus também poderia usar muito bem, ao invés do substantivo feminino Petra, o substantivo masculino, que é sinônimo, lithos, mas ele não faz. Também, Mateus poderia ter usado o substantivo temelios, que significa especificamente fundamento ou fundação, palavra essa que Paulo usa em Efésios capítulo 2, versículo 20, mas novamente Jesus, ele é narrado dizendo Petra. Então, organizando as ideias até aqui, nós temos duas coisas importantes. A primeira é a seguinte: o substantivo feminino Petra se refere ao nome próprio Petros, ou seja, Jesus, ao falar pedra, estava se referindo à pessoa do seu discípulo Pedro. E em segundo lugar, ao usar Petra, Jesus está fazendo um jogo de palavras que evoca na mente dos seus ouvintes a relação entre Pedro, o apóstolo, e a pedra, ou seja, a sua função dentro da fundação e da edificação da sua igreja. Então, quais são as decorrências teológicas que nós podemos tirar dessas observações linguísticas do texto? Em primeiro lugar, Pedro, o apóstolo, sempre foi ao longo das narrativas de todos os evangelistas uma pessoa de proeminência dentro do grupo dos 12 apóstolos de Cristo. Assim, não seria nenhuma surpresa Jesus tomar Pedro como a rocha sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Pedro, nesse sentido, teria uma função importante naquilo que Jesus vai chamar de dar as chaves do reino dos céus no começo da história da sua própria igreja. Esse fato é comprovável nas Escrituras quando vemos a proeminência que Pedro teve em toda a narrativa do dia de Pentecostes em Atos capítulo 2, quando, por meio da primeira pregação pública de Pedro, depois da ressurreição, milhares de pessoas foram convertidas e batizadas, marcando assim o início oficial da Igreja de Cristo sobre a terra. Por outro lado, seguindo esse mesmo argumento, não há dentro do texto evidência que suporte a ideia de que Jesus encarregou a Pedro uma função governamental. Função essa entendida dentro da tradição católica romana como o bispado de Roma, a saber, o próprio primado que o Papa tem sobre o governo de toda a Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no número 881, diz o seguinte: o Senhor constituiu em pedra de sua igreja somente Simão, a quem deu o nome de Pedro.
Entregou-lhes as chaves desta igreja, ou seja, da Igreja Católica Romana, e o instituiu pastor de todo o rebanho. O primado do Papa sobre todos os cristãos é afirmado, então, com base nesse texto de Mateus 16:18. Entretanto, nós temos que salientar que a tradição do papado é algo posterior e externo ao conteúdo do próprio Novo Testamento. Embora o Novo Testamento, particularmente nas cartas pastorais, reconheça a existência dos bispos, não há nenhuma referência sequer a Pedro como chefe supremo da igreja e representante de Cristo no mundo. Jesus, nesse texto, diz algo referente apenas a Pedro, sim. É a Pedro a quem Jesus chama de pedra, e isso não se tem dúvida. Entretanto, esse papel de pedra está ligado ao processo de edificação da igreja no seu início e não ao governo da igreja na figura do apóstolo Pedro e, por decorrência, a todos os seus sucessores. Aliás, em nenhum lugar do Novo Testamento a palavra bispo, que é episcopos, é relacionado a um apóstolo em particular. Portanto, duas coisas. Primeiro, a tentativa dos evangélicos em diferenciar Petros de Petra, pela única razão da diferença de gênero entre as duas palavras, é algo que textualmente é insustentável. E em segundo lugar, o texto não é uma concessão de autoridade governamental sobre Pedro por parte do Senhor Jesus. Esse texto tem aplicação direta sobre os eventos do dia de Pentecostes, em que Pedro assume a dianteira do processo no início da Igreja de Cristo. E daí o uso da imagem das chaves do reino dos céus sendo dados a ele. E nós, cristãos do século XXI, o que nós temos a ver com Pedro, o apóstolo? Eu diria que tudo. Não somente em relação a Pedro, mas em relação também a todos os apóstolos que são representados nele. Paulo, por exemplo, diz em Efésios 2:20 que nós, a Igreja de Cristo, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Temelio ton apostolon kai propheton. Ou seja, Pedro e os apóstolos são um dos fundamentos da nossa fé, junto com a evidência de todos os santos profetas do Antigo Testamento. Então, dentro da tradição bíblica, a igreja não está fundamentada apenas em Pedro, mas sim em toda a revelação especial de Deus expressa no ensino dos apóstolos e também dos profetas, no Novo e no Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada. Ao obedecermos a palavra de Deus, estamos sobre a pedra, pois assim seremos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe aqui embaixo as suas opiniões, críticas e sugestões e textos que talvez nós podemos ler juntos e estudar nos próximos programas. Faça que nem o nosso amigo Johnny William, que deixou aqui os seus comentários e hoje eu tenho o prazer de poder responder por meio desse vídeo. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de te convidar para participar do curso Teologia Sistemática para a Vida. É um curso que nós temos preparado com muito carinho para trazer os temas fundamentais da teologia sistemática com aplicação direta na nossa vida e no nosso cotidiano. As aulas começam no dia 1º de dezembro e as inscrições estão abertas. As vagas são limitadas e todo o conteúdo e todas as informações você pode encontrar no link que está aqui na descrição. É um convite muito especial e eu gostaria muito que você pudesse participar junto comigo dessa jornada no mundo prático da teologia sistemática. Semana que vem nós nos vemos em mais um Texto em 10 e que Deus te abençoe.